Graça e paz, irmãos. Eu saúdo os irmãos nesta manhã de domingo, dia 9 de agosto, para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Maranata. Nós estamos fazendo um estudo na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Um aviso de utilidade pública, para os membros da igreja. Logo após a Escola Dominical, nós temos uma apresentação, uma homenagem aos pais, vamos dizer assim, das classes da EBD. Depois esse vídeo, essas homenagens serão tiradas para a proteção das nossas crianças em termos de imagem, e ela vai voltar após a Terra Prometida, Então, só para você ficar atento para pais receberem a sua homenagem. Muito bem. Então, nós estamos na continuidade de onde paramos domingo passado, e eu também saúdo os irmãos que são visitantes, que nos acompanham nesta exposição, bem como aqueles que irão assistir esta aula posteriormente. Vamos buscar o Senhor. Pai bendito, nós estamos diante do Senhor mais uma vez, neste dia que o Senhor fez e que o Senhor separou para a nossa adoração, no sentido de que nós vamos ser ministrados pelo Teu Santo Espírito com a Tua palavra e podemos estar sintonizados também como Teu povo em torno da Tua palavra. Por isso, Pai, os nossos corações estão preparados para que o Senhor diga a nós aquilo que é a Tua vontade soberana, para que as nossas vidas sejam transformadas à luz do Senhor Jesus Cristo. E eu te bendigo no santo nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. No domingo passado, nós começamos o capítulo 6, estudamos de versos de 1 a 14, lembrando aos irmãos que Romanos capítulo 6 e capítulo 7, eles formam um grande parêntese entre o capítulo 5 e 8, que tratam do mesmo assunto, que é a nossa segurança da salvação, não necessariamente como classicamente se divide, se categoriza o capítulo 6 e 7 como sendo santificação. Nós vamos ver isto, a santificação dentro desse contexto da segurança, no próximo domingo, no capítulo 8. Capítulo 6 está dividido em duas partes. Domingo passado, esse parênteses é que o capítulo 6, de 1 a 14, é uma resposta, são os argumentos do apóstolo Paulo a uma objeção levantada pela frase forte do capítulo 5, quando ele diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E então, agora dos versos 15 a 23, que é a nossa porção hoje inicial, e depois do capítulo 7, nesta porção de 15 a 23, o apóstolo Paulo vai continuar com o seu argumento. Então, nesta porção, Paulo argumenta em resposta a uma objeção que está levantada logo no versículo 15. Acompanhe comigo a leitura. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, deste mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte.
Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, na resposta do apóstolo Paulo, nos versos de 1 a 14, a objeção levantada no final do capítulo 5, desdobrou numa outra objeção que está aqui no começo do capítulo, porque Paulo está sendo muito veemente com respeito à nossa consciência da presença do pecado no nosso meio, mas que isto é um passado para nós em termos de plano de Deus, e agora ele vai nos instruir no de hoje como a gente entender, conciliar esta libertação da escravidão do pecado com o fato de que nós continuamos a pecar, sendo tudo isto de completa consciência e sabedoria do nosso Deus. Ou seja, ele não disse que depois que fôssemos salvos, nós iríamos eliminar o pecado da nossa vida. Esse é um conceito equivocado, infelizmente, que traz muito peso sobre os crentes em toda a era da igreja. Por isso, o apóstolo Paulo defendeu no versículo 14, o pecado não terá domínio sobre vós. O que fazer quando nós temos afirmado que a pessoa é escravizada pelo pecado, no caso do crente, que o pecado é escravizador? Na semana passada, eu corrigi essa expressão, dizendo que pode parecer semântica, eu mesmo às vezes falando na hora das aulas, a gente fala de pecado escravizador, mas o termo correto bíblico é pecado de repetição. Nós cometemos pecados, mas podemos cometer pecados que nós repetimos, e eu vou tentar mostrar isso para os irmãos com mais detalhes hoje no capítulo 7, e se não der tempo, no capítulo 8, quando começar, eu faço isso como introdução. A objeção, então, é parecida com a do versículo 1, que foi resultado do versículo do capítulo 5, não é? Mas, então, e há uma interpretação equivocada de que este texto do capítulo 6, ele trate da santificação, em que o crente não deva ser escravo do pecado, e sim escravo de Jesus. Ou seja, como se a santificação fosse a nossa luta entre essas duas escravidão. Somos escravos do pecado porque pecamos e repetimos o pecado, mas nós temos que lutar contra isso, nos desvencilhar disto e ficarmos apenas como escravos de Jesus, que significa obedientes ao Senhor Jesus, como se isso nos levasse a pecar menos e chegar ao ponto de quase não pecar. É estranho, mas infelizmente é o que tem sido ensinado. No verso 16, Paulo levanta um princípio que vai nortear toda essa passagem no seu argumento, que é o senhorio advindo da obediência. O que Paulo está dizendo aqui? O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo realmente de dois senhorios, e o senhorio, na verdade, é uma consequência imediata, natural da obediência. Por exemplo, foi como tudo começou no jardim. Não podemos falar de pecado sem tratar lá no jardim, na teologia bíblica, a origem da doutrina do pecado está em Gênesis 3. Como tudo começou. Adão tinha a palavra de Deus e a palavra do diabo. Deus disse no capítulo 2, 17, no dia que dela comeres, literalmente, morrendo morrerás. Está traduzido, certamente morrerás. É uma ênfase hebraica, dobrando o verbo. Morrendo morrerás. É certo que você morre. E então chega o diabo no capítulo 3 e diz para a mulher, não é bem assim, você não vai morrer. Na verdade, você vai ser como ele, conhecedora do bem e do mal. Agora, Adão e Eva têm a palavra de Deus, você morre, e a palavra do diabo, você não morre. Agora, note,
a quem eles obedecessem, ou a quem ela obedecesse, ou a quem Adão obedecesse, ele se tornaria servo. O diabo passou isso para Jesus na tentação. Eu te dou todos os reinos da terra, porque você sabe que me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. E ele estava dizendo do jardim, porque lá no jardim, quando Adão e Eva obedeceram e acreditaram na palavra do diabo, o diabo passou a ser o príncipe deste mundo, o Deus deste século, sob a permissão de Deus, com um plano de resgate deste homem, como nós temos visto aqui. Portanto, deixou de ser servo de Deus e passou a ser servo do diabo e, consequentemente, trocou a filiação. De modo que, desde Adão, todo mundo neste mundo que nasce, ou seja, todas as pessoas que nascem neste mundo, desde então, nascem filhos do diabo. É agressivo, é triste, mas isto é um dos pilares do Evangelho. Tem que dar essa notícia. Tem que dar essa notícia na hora que você estiver evangelizando. Se você omitir isto, você vai levar a pessoa a querer Jesus com uma motivação errada e distorcida. Trocou a filiação, é filho do diabo, mas você pode ser filho de Deus. Ele diz João 12, veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Literalmente, de passarem a ser filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Então, nesta passagem, a servidão entre o pecado e a justiça, tratados nos versos 15 a 21, e entre o pecado e Deus, nos versos 22 e 23, porque ele vai mudar as palavras, mas são sinônimos da mesma coisa. Muitos teólogos e pastores usam essa passagem como uma descrição das diferenças entre os dois senhores e os seus métodos. John Piper, na sua obra de 80 devocionais, ele em um destes devocionais, que é Manumissão, o título do devocional, em Romanos 6, 17 e 18, ele faz tal comparação, inclusive para explicar o significado do versículo 23. O pecado exige obra e paga salário. O salário do pecado é a morte. Ele exige obras da carne e o salário é a morte. Mas Deus é um Senhor diferente. Ele dá dons e ele pede frutos. O salário do pecado é a morte e o dom de Deus é a vida eterna. E é esse texto que está, esse é o endereço lá do seu devocional, lá, né? Mas há um equívoco com esta abordagem. Paulo aqui em Romanos 6 contrasta os dois senhorios, mas em tempos distintos. Tempos distintos. Não é simultaneamente na vida do crente, ao contrário, ele não é uma verdade que o crente tem que lutar contra o pecado para não estar debaixo do seu senhorio e estar sob o Senhor de Deus. Mas eu quero que fique claro para os irmãos de que isso não significa que o crente não tem que lutar contra o pecado. Você entende porque Paulo faz os parênteses e ele dá esses argumentos? Porque quando eu falo para você de que o crente não tem que lutar contra o pecado para que ele saia debaixo do senhorio para outro, você levantaria uma questão. Então o senhor está dizendo que não tem luta contra o pecado? De modo nenhum. Tem luta contra o pecado, sim. Porém, o princípio bíblico é que o pecado não tem domínio sobre nós, versículo 14. Ele não tem domínio, mas o pecado é ardiloso, nós vamos ver hoje. Tem que lutar sim, mas não para você não estar debaixo de um senhor e estar debaixo do outro. Então, Paulo, em todo o texto, deixa claro que nós fomos escravos, passado. Fomos libertos daquela escravidão, passado. Nos submetemos a Deus, num tempo e no espaço, na conversão, e nos tornamos servos da justiça, presente e contínuo para todo o tempo. Então, não há dois senhores na vida de um crente. Só há um Senhor, e esse Senhor é o Senhor Jesus Cristo. O pecado sorrateiramente vai trabalhar,
mas ele não é mais Senhor. Aleluia, ele não é Senhor. Olha o verso 17. Verso 17 ele diz: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viesses a obedecer de coração a forma do doutrina que fosse entregue. Está compreendendo o passado? Verso 18: uma vez libertados do pecado passado, fostes feitos servo da justiça. E passamos a ser então, agora, servos da justiça, que é sinônimo de servo de Deus, servo de Jesus. Verso 19: assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão, veja o passado de novo, oferecestes, não estão oferecendo, oferecestes, mesmo que estamos pecando. Ele não aceita que isso é porque há uma escravidão do pecado. Há um pecado presente, sim. Ele diz assim agora: oferecei o tempo presente. Agora, o advérbio de tempo, oferecei agora os vossos membros para servirem, e isto é a santificação. No verso 20 e 21, porque quando éreis escravos do pecado, éreis, porque não somos mais. Não há dois senhores simultâneos. Versículo 22, agora, porém, libertados do pecado. Nós fomos libertados, irmãos. Essa linguagem toda é do mercado de escravo. Éramos escravos de um senhor, estávamos na praça acorrentado e aquele senhor nos colocou à venda. Ele nos colocou à venda, então chega um outro senhor, o Senhor Jesus Cristo, e nos compra com o seu sangue. E deixamos então de ser daquele senhor e passamos a ser um novo senhor. Como pensar que há dois senhores na vida de um crente? Isso é impossível. E então ele conclui no versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. Essa é a essência do evangelho. O salário do pecado é a morte. Não há mais morte para nós, porque nós temos vida eterna com Cristo. Irmãos, há sim de fato uma santificação operada por Deus e não como resultado dos nossos esforços, embora temos que nos esforçar. Será que eu consigo me fazer claro? Eu não estou dizendo que você vai relaxar, vai se esforçar, mas sabe, eu acho que eu não preciso nem falar para você. Se você é um crente sensível ao pecado, você sabe como que é? Por mais que você se esforce, ou tem se esforçado, você tem pecado e algumas vezes você fica mal, não fica? Fica um trapo, não fica? Fica um lixo, não fica? Então não adianta, não é resultado do esforço. O Senhor está nos santificando, porque Ele determinou cada dia da nossa vida. Está tudo incluso. E Ele continua controlando as nossas vidas e nos santificando, e já tem data marcada para poder terminar esse processo. Não há como antecipar, irmãos. Não há o que você possa fazer para antecipar, para agilizar esse processo. É o dia de Cristo. Filipenses 1,6. O dia de Cristo é o dia que você morrer ou eu morrer. A brincadeira é que Deus o livre guarde. Não, vamos estar na presença dele. O dia que você ou eu morrer, ou o dia que Cristo vier buscar a sua igreja, que vai ser hoje, o arrebatamento é hoje. Amém? Hoje. O que acontecer primeiro. Aí o processo perfeitamente, gloriosamente, eternamente santos. Então estamos prontos para avançar para o capítulo 7. Capítulo 7, vamos lá. Neste capítulo 7, Paulo tem algo em vista que é mostrar que a santificação pela lei é tão impossível quanto a justificação pela lei. Eu acabei de dizer para você,
não só o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé, assim também o crente não é santificado porque ele luta contra o pecado com suas próprias forças, mas por causa da graça de Deus, a mesma graça que nos justificou é a mesma graça que nos santifica, a mesma graça que nos santifica. Então, Paulo, no capítulo 7, vai demonstrar isso para nós. Ele vai demonstrar isso para nós. Paulo, no capítulo 3, ele já tinha dito que a justificação era exclusivamente pela fé. E agora, no capítulo 7, ele vai dizer que a santificação da mesma forma. Visto que ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Paulo vai pegar o gancho lá no capítulo 3, 20, e vai agora expandir no 7, falando sobre a santificação. A santificação. A lei não pode justificar, porque dá o conhecimento do pecado. Ela condena. A lei não pode santificar, porque ela desperta pelo seu conteúdo o pecado. E aí você fala, peraí, agora deu nó. Por isso, deu nó? Então você está comigo. Se não deu nó, você dormiu, descansou. Deu nó, por quê? Mas pastor, mas a lei foi dada por Deus. A lei então é pecado? Olha só, foi exatamente a frase do versículo 1. A lei, perdão, do versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? Não, porque Paulo está sendo veemente. Então agora no capítulo 7, ele vai ser mais contundente ainda para demonstrar que o homem não somente não pode ser santificado pela lei, mas que na verdade a lei é um impedimento para a santificação. Era um obstáculo para a santificação. Por isso que dá o nó. Então, a lei é pecado? Não. Segura as pontas aí. Capítulo 7 está dividido em 3 partes. A primeira parte, versos de 1 a 6, Paulo define o nosso relacionamento com a lei e nos mostra por que uma mudança no nosso relacionamento se faz necessária, operada pelo Senhor, para a nossa santificação. E a chave dessa porção de 1 a 6 é o verso 4, que vamos ver daqui a pouquinho. A segunda parte são os versos de 7 a 12. O problema não está com a lei. A lei é pecado? Não, a lei não é pecado. O problema não está na lei. O problema está em nós. Por quê? A lei foi dada por Deus. E Deus não pode dar uma coisa ruim. Portanto, o problema não pode estar com ela, com a lei. O problema está, e deve estar, conosco, e não com a lei. E a terceira parte, a grande porção de 13 a 25, que é para derrubar avião, irmãos. Isso aqui é o aspecto prático e aplicação das 2 sessões anteriores, aplicados na vida do crente, que é, sim, os detalhes da nossa vida cristã e desta santificação aqui na terra. Eu me aventuraria a dizer, Martin Lloyd Jones diz, que muitos, para não dizer a maioria dos nossos problemas na vida cristã, são devido à nossa falha em compreender o ensino deste 7º capítulo da Epístola aos Romanos. Não entende o capítulo 7, e então nós temos problemas na vida cristã. Enfrentamos dificuldades de como superar, porque o mau entendimento não está no crente. Você talvez está dizendo, pastor, Romanos é muito difícil. Sim, você tem o resto da sua vida para poder estudar. O resto da vida. Não adianta. Irmãos, não tem formatura aqui na terra. Ler, estudar, ler, estudar, ler, estudar. Eu acordo, leio e estudo o dia todo e a noite. Eu acordo, leio e estudo o dia e a noite. Isso já por décadas. E enquanto o Senhor me mantiver aqui nessa terra, qual vai ser? Por isso, pastor não aposenta, pastor morre. Pastor não aposenta de cuidar e pastor não aposenta de estudar. Então eu peço a Deus que Ele não me tire a mente, mas se Ele tirar, vai ser para a glória dEle,
porque enquanto eu tenho a mente, eu posso ler e estudar para continuar aprendendo, aguardando aquele glorioso dia que quando eu contemplar Jesus, tudo será esclarecido, maravilhosamente esclarecida. Isto explica, então, a superficialidade do nosso cristianismo moderno. Não se fala do pecado, e quando se fala do pecado como uma forma de ameaça e uma forma de trazer um peso no coração, na vida do crente, nas costas de um crente. Isto é, mau entendimento do capítulo 7. Medos. O homem é tomado de medo, os pastores são tomados de medo, os teólogos são tomados de medo. Nós vivemos debaixo do medo e nós temos que nos libertar, pedir o discernimento do Espírito, e a libertação vem por entender os textos da palavra. O Senhor deixou tudo aqui para nós. Há uma santificação progressiva. Como sabemos, olha só, o pecado é terrível. O pecado é devastador. Nós não podemos nos conformar com ele, você está entendendo? No entanto, aqui na terra, não viveremos sem cometê-lo. Podia ficar aqui, não podia ficar aqui o resto da aula hoje? E o resto da vida? Há uma santificação progressiva, número 1. O pecado é terrível, devastador. Você vai ver o capítulo 7 aqui, o que Paulo fala do pecado. Isso é omitido, isso não é ensinado, isso não é trabalhado. E está aqui. Nós não podemos nos conformar com o pecado. As aulas de Romanos não têm sido aulas de abrir porteira. Porque a vida cristã não é uma fazenda que se abre porteira. Não abre porteira, irmãos. No entanto, há uma verdade tão grande quanto qualquer outra da Escritura. Não viveremos sem cometer pecados aqui. E então, como agora conciliar essas duas coisas? Romanos capítulo 7. Eu queria dizer isso para você, só isso aqui. A melhor resposta para a santificação é não pecar. Simples assim. Vive me fazendo perguntas sobre divórcio, onde eu vou pregar. Na escola os alunos vinham babando, esperando o dia que falar sobre o divórcio. Debate sobre o divórcio. Sabe o quê? Que é uma resposta para o divórcio. Os teólogos não são unânimes. Os pastores não são unânimes. Então eu começava a aula, meus alunos, de maneira simples, inocente como sou. Está vendo a cara de inocente? A melhor resposta para o divórcio é não haver divórcio. Ah, pastor, aí não vale, né, pastor? Mas o divórcio está aí, tá bom, então vamos para a Escritura e vamos estudar até morrer. Sabe qual é a melhor resposta para a santificação? Não pecar. Não peca. Não peca que você vai ficar com asinha, auréola. Agora, é possível? É possível? Bom, então. Mas e quando pecarmos? Não, pastor. Olha só, você ficou tremendo aí? Esse é o medo dos pastores. Então, de certa forma, o crente é levado a um conceito de que ele está caminhando, ele começou uma jornada e ele vai melhorar. Mas os textos que falam assim, a gente só fala de passagem. Então a questão é, a melhor resposta é não pecar, tá bom? Tá, mas e se pecar? Por que você pergunta assim? Porque você já soube, logo que você ouviu a primeira frase, é impossível, pastor, ficar sem pecar. Então, não tem santificação. Pronto, seria assim. Mas, tá, então é assim? Não, não é assim. E se pecarmos? Olha só, olha o texto. Se todavia alguém pecar. O capítulo 2 de João começa assim. Filhinhos, essas coisas escrevi para que não pequeis. Ponto. Você imagina só se o versículo acabasse ali. Estávamos mortos. Mas ele diz, porém, se todavia alguém pecar, na língua grega, não é nikik, quem sabe talvez.
Não. Uma vez que vai pecar, nós temos advogado. Está escrito aqui. Está escrito aqui. Por que esse texto não é tão conhecido quanto João 3,16? Por quê? Porque senão fica fácil, né? Pode pecar, é só confessar. Irmãos, é mandamento do Senhor confessar. Nós precisamos redefinir, talvez, ou enfatizar mais, o que é a doutrina do arrependimento, a importância dessa doutrina. Agora veja o complicador. Você vai complicar, não é? Não importa quão profundamente, quão violentamente você possa pecar. Como um crente, você nunca voltará a estar sob condenação, sob escravidão. Está lendo ali? Bom, olha só. Ao ouvir isso, muitos me acusarão de estar incentivando pessoas a prosseguirem e pecarem enquanto quiserem. Olha lá, as duas frases estão aqui. Está vendo? Vai ficar aqui um segundinho para você. Porque se ficar só a primeira, você imagina? Vai demitir. Demite o pastor. O pastor enlouqueceu de vez, o pastor pirou. Os anos estão fazendo efeito na vida dele. Não, irmãos, de modo nenhum. É exatamente o oposto. O crente, ele sente profundamente os efeitos do pecado. O pecado traz profundo pesar. O pecado traz tristeza. A tristeza, segundo o mundo, diz o apóstolo Paulo no capítulo 7 de 2 Coríntios, produz morte. Esse foi o que aconteceu com Judas. Quando ele se deu conta do que ele tinha feito, a tristeza invadiu seu coração e ele disse, não posso ficar mais vivo, e se matou. No mesmo contexto, 2 Coríntios 7, 10, versículo 10 diz, mas a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Naquela noite, Pedro chorou amargamente. Irmãos, o texto é intenso. Amargamente. Acabou com a vida de Pedro. Mas o que aconteceu? Pedro se arrependeu. O Senhor Jesus Cristo teve um encontro com Pedro depois da ressurreição. Restaurou este homem. E este homem se levanta em Atos capítulo 2 e prega uma tremenda mensagem. Texto inspirado, 3.000 convertidos. Isso aqui não era campanha evangelística não, irmãos. Que converte 1.000, 2.000 numa noite, sobra 50 ao longo do tempo. Porque os outros 950 não era a conversão. Era um convencimento momentâneo, emocional. Não foi o que aconteceu com a pregação de Pedro. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. E o que implica o arrependimento? Confissão de pecados. Isto aqui é o coração. Isto aqui é Romanos capítulo 7. Olha só. Você viu? Você vai me dizer que o pecado que Pedro cometeu não era um pecado profundamente, violentamente, porque custou a vida de Jesus. Mas Pedro não estava mais debaixo de condenação. Não era escravidão. Ele tinha um Senhor. Deus tinha planejado aquilo para a vida de Pedro. E Pedro foi restaurado. Essa é a sua vida e essa é a minha vida. Esta é a minha vida. Há 4 destaques nesse capítulo, nesse versículo 7, de 1 a 6.
Capítulo 7, de 1 a 6. 4 destaques para entendermos essa porção. Fica comigo. Primeiro destaque, no versículo 1, a palavra irmãos. Veja lá, capítulo 7. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Então, muitos teólogos entendem que irmãos aqui são judeus e que ele está falando da lei de Moisés. Mas irmãos aqui em capítulo 7, versículo 1, não são os judeus. Porque no capítulo 9, versículo 3, Paulo diz: porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, vírgula, meus compatriotas segundo a carne. Por que Paulo escreveu isso 2 capítulos depois? Meus compatriotas segundo a carne. Porque ele quer deixar claro no capítulo 7, de que irmãos aqui é todo crente. Todo crente é irmão porque tem o mesmo pai Abraão e o mesmo pai o Senhor Jesus Cristo. O mesmo pai é o Senhor Deus. Então, para ser judeus, Paulo deixou claro: irmãos, compatriotas, sangue. Aqui ele não pôs o complemento. De novo, isto significa a inspiração plenária verbal, palavra por palavra. Paulo tinha que acrescentar no capítulo 9, para que nós não nos confundíssemos no capítulo 7. Mas, infelizmente, muitos insistem com isso. Então, não é só os judeus. Consequentemente, então, que tem a lei, que conhecem a lei, não é a lei de Moisés, é a lei universal, que sempre existiu depois de Adão, e que depois o Senhor pediu para Moisés escrever, fez parte do cânon. Mas lembra no capítulo 1? Existe a lei da natureza. E o que a lei da natureza diz? Há um Deus. E o homem despreza essa lei. O crente entendeu a lei natural, entendeu a lei, entendeu o Senhor Jesus Cristo, entendeu o plano, e a ele foi dado fé e o homem se converteu e se tornou um salvo no Senhor Jesus Cristo. A próxima palavra importante, ou segundo destaque, é a palavra domínio no versículo 1. Que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Domínio aqui, foi traduzido domínio, e é bom em português por causa da nossa limitação. Mas aqui, a língua grega, em parte, é muito parecido com o inglês. O inglês, na verdade, vem desse detalhe da língua grega, porque a língua grega é mais antiga. Em inglês, uma palavra, ela pode ser substantivo e verbo. O texto que vai dizer. Então, nós não temos isso em português. Em português, os substantivos, na maior parte deles, são palavras distintas em termos de escrita do que o verbo. Aqui, domínio nada mais é a palavra Senhor, porque a palavra é Kyrios, ou Kurios. Senhor, só que está em forma de verbo. Né? Ele domina. Então significa que ele é Senhor. A lei é Senhor sobre alguém enquanto ele vive. Enquanto ele vive. E o último destaque é justamente isso. Enquanto ele vive, no versículo 2. Ora, a mulher está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. A mulher está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Quer dizer que a lei se aplica a nós enquanto estávamos vivos. Lá atrás, vivos, fisicamente vivos. Então, nos versos 2 e 3, Paulo vai usar agora a figura do casamento, usando aqui. A mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o marido morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem.
Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Agora, fica atento aí, presta atenção. É triste o fato de que este texto de Romanos, capítulo 7, versos de 1 a 4, seja mais conhecido no meio teológico no âmbito do divórcio do que no real contexto usado aqui por Paulo. Quando o assunto de divórcio surge, alguém que é contra o divórcio, incoerentemente, pastor. Eu conheço pastor que é contra o divórcio, mas tem divorciado da igreja. Mas defende publicamente, sou contra o divórcio. Sabe por quê? Dá status isso aqui. Ah, ele é conservador, ele é conservador, ele é conservador. Defende, defende, defende. E termina a sua palavra dizendo, mas eu quero que você saiba que tem muitos divorciados na minha igreja. Não entendi, eu não entendi. Se você é contra, porque se eu sou contra, aqui não tem. Ah, então o senhor está dizendo que o senhor é a favor. Está vendo? Olha só, tenho que ficar aqui 20 anos explicando esses detalhes. Porque a nossa mente é assim. Irmãos, veja só. Paulo nem sonhava aqui com o divórcio. Paulo nem sonhava com o divórcio. O assunto do apóstolo Paulo é a fidelidade quebrada por adultério. Só isso. Agora pegam esse texto para dizer que uma pessoa divorciada casou com outro, então está em adultério constante. Você acredita nisso? Deus fala sobre adultério, lá no Velho Testamento, prescreve sobre isso da lei, Novo Testamento, mas não estava bom. Chega um homem e diz, não, tem adultério constante. Onde dá na Bíblia adultério constante? Não tem, mas pega aqui, levanta, tira a carta da manga e dá um pum, joga na mesa. Romanos 7, está escrito aqui que enquanto o homem viver, a mulher não pode contrair novas núpcias se ela estiver divorciada. Aqui não está escrito. Pastor, mas o senhor leu? Então fica comigo. No versículo 2, ligada é a palavra grega dedetai. É amarrar, obrigar. Uma mulher pela lei estava amarrada, ela estava obrigada a estar, porque ela estava ligada com o marido, enquanto ela vivesse. Nos versículos 3 e 4, Paulo usa uma outra palavra, que é a palavra ginomai, que já falamos sobre ela aqui, é início de estado. Ele diz, portanto, versículo 3, de sorte que será considerada adúltera se vivendo no marido, unir-se a outro homem. Não é a mesma palavra. Não é a palavra ligada que está antes no versículo. É se ela passar a estar, se ela tiver relação com outro homem. Isto é adultério. Não está falando de um novo casamento. Pastor, calma, vai chegar mais na frente. Vai chegar mais na frente. A palavra está traduzida aqui, unir-se, contrair novas núpcias, e no versículo 4, quando ele diz, para pertencerdes a outro, pertencerdes é o verbo, é a mesma palavra no original, as 3 vezes. E guarde essa. Acrescente-se que novas núpcias não é tradução da palavra, é interpretação do tradutor. O padre João Ferreira de Almeida, que por ser padre, contra o divórcio, a Igreja Católica é contra o divórcio, você sabia? E como padre, ele era contra o divórcio. Quando ele leu aqui, ele entendeu que Paulo estava falando do divórcio. Ele entendeu que Paulo falava do divórcio e, em vez de traduzir a palavra como unir, que ele já tinha usado antes, ele já colocou contrair novas núpcias e fez esse estrago total. Olha o estrago total, irmãos. É sério essa questão de interpretação da Escritura. Olha o estrago por séculos.
Não é maior porque Deus é soberano, Deus tem controle sobre isto e Ele dá discernimento para enxergar isto. As 3 vezes Ele usa a mesma construção. Unir-se com outro. E outro aqui é héteros. Porque existe um outro halos que é igual, héteros é diferente. Ou seja, um outro homem que não é o marido dela. O que é isso? O que é isso? Adultério. Ou seja, Paulo está falando da lei. A lei tem poder enquanto ela estiver viva. Agora, se ela for divorciada, Deuteronômio fala sobre isso. Está lá prescrito. Se repudiar a mulher, dá carta de divórcio. Significa anulou o Estado. Ela não tem 2 maridos. Não é adultério constante. Ela não tem mais agora fidelidade àquele, porque aquele a abandonou, ela passa a ter fidelidade a outro e vai se unir a outro legitimamente, porque a lei era só dizendo que não podia ser ao mesmo tempo, porque ao mesmo tempo era adultério. O divórcio está lá, corta, acabou. Agora os pastores têm medo, porque se fizer assim, vai aí, pastor, então agora vai virar todo mundo divorciado na igreja. É verdade, mentira. O pecado traz pesar. Pega alguém que foi divorciado, incrédulo, se converteu, para você ver o estrago que está no coração, como fica. É salvo em Jesus, foi liberto em Jesus, mas sempre que toca no assunto, pega, aí o Senhor vem e consola. É assim, o crente é assim, porque o pecado faz mal. Então essa de que vai incentivar, irmãos, o homem não precisa de incentivo do pecado, não. A gente luta mesmo, se entristece, fica um caco, fica um lixo. Isso é crente. Crente fica um lixo. Crente não precisa de incentivo, não, porque crente luta. Então, nada a ver de novas núpcias aqui. E ele vai aplicar para nós. Olha a confusão. Por quê? Nós não temos 2 maridos. A lei e Cristo. É isso que ele está dizendo aqui, só isso. Nós não somos mais ligados à lei, agora somos pertencentes a um outro que outro. Outro marido, porque o assunto aqui não é marido, a mulher, marido. Então, Jesus é um outro marido. Aí, é só para dizer o que eu estou dizendo desde o começo da aula hoje, não há 2 senhores. Ao mesmo tempo, não. E detalhe, olha como Deus é precioso na sua palavra. Porque ele disse a mulher aqui, e não o homem. Por quê? Porque no Velho Testamento havia homens com 2 mulheres, com 3, com 4. Jacó, patriarca, teve 4. E o Senhor fez a mesma aliança com Abraão, fez com Jacó. Fez Abraão, fez Isaac, fez Jacó. Abraão tinha mais de uma mulher, irmãos. Quetura era a mulher dele, enquanto Sara também era mulher. Ele teve Agar. Está lá no texto. Mas Deus nunca tolerou, não há um exemplo na Bíblia de uma mulher com 2 maridos. Há mulheres adúlteras, há homens adúlteros, mas os homens que tinham 2 esposas ou mais não eram adúlteros, eram polígamos. Portanto, Paulo não está falando aqui de divórcio. Ponto, para frente. Então, nos versos 4 a 6, Paulo aplica esta ilustração na nossa relação com Cristo. Nós éramos casados com a lei, porém, nós morremos para a lei. Nós morremos. O cônjuge morreu. Agora estamos livres para pertencer a outro. Quem é? O Senhor Jesus Cristo. Mas o mais impressionante é que a ilustração é apenas o acidente da passagem. Não podemos fazer dela o assunto principal. É feito assim, infelizmente. E, infelizmente, nesse ponto, o Dr. Lloyd Jones defende que agora nós temos outro marido
e coloca todo o peso na lealdade conjugal. Ele pega a ilustração e torna a parte mais importante dessa primeira parte. Mas, irmãos, a chave está no versículo 1. Lembra da palavra domínio? Nos versos 4 a 6, na verdade, Paulo está falando de uma troca de senhorio. Nós tínhamos um senhor sobre nós, e este senhor era a lei. A lei era nosso senhor. Mas nós morremos para a lei. Paulo disse isso desde o capítulo 1. E agora nós pertencemos a outro. Não como marido. Nós não temos um marido ainda. A igreja é noiva. N-O-I-N-O-I-V-A, noiva. Assim são os meus amigos, os meus conterrâneos do Nordeste, que soletram noiva. N-O-I-N-O-I-V-A, vá, noiva. Noiva, a igreja é noiva de Cristo, irmãos. O casamento é só no futuro. Então veja, a lei era senhor, lembra da palavra senhor no versículo 1? A lei era senhor, mas morremos com Cristo e na ressurreição ele passa a ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Morremos relativamente à lei no corpo de Cristo para pertencermos a outro, naquele que restou dos mortos. Operavam em nossos membros a fim de fortificarmos pela morte. Versículo 5. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquele que estávamos sujeitos, que era a lei, e agora servimos em novidade de espírito, porque a lei nos aprisionava na carne. A lei não nos aprisionava espiritualmente, nós éramos escravos do pecado, e o pecado opera na carne. Por isso ele diz, fomos libertados da carne. E agora vivemos no espírito, em vez de novidade no espírito. Então, toda a linguagem é de senhorio e não mais de casamento. A igreja não é noiva, o casamento vai ser o arrebatamento. O Martin Lloyd Jones era amilenista, ele não era pré-milenista. Então ele acreditava que não tem milênio, não acredita no aspecto do casamento como nós acreditamos. Nós não estamos casados. Na cruz e ressurreição, Cristo se tornou Senhor em lugar da lei. Aí nós chegamos na segunda porção, 7 a 12, vou passar aqui rapidinho. Nesta porção, Paulo explana qual é o propósito da lei no plano de Deus, visto que ele mesmo estabeleceu a lei. Só um minutinho aqui, irmãos, que eu estou com um pequeno problemático aqui no meu... Ok. Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Só um minutinho, irmão. Ok. Temos um pequeno problemático aqui. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Só um minuto. O pecado, mediante a lei, desperta... Okay, o apóstolo Paulo está voltando aqui. Então, nessa sessão, Paulo explana qual é o propósito da lei. Paulo continua o assunto. Qual é o propósito da lei? A lei dá conhecimento do pecado. Verso 7. Eu não teria conhecimento do pecado se a lei não dissesse, não cobiçarás. Eu não saberia que cobiçar é pecado. Deus disse para Adão, se comer você morre. Se Deus não tivesse dito que ele morria, ele podia comer. Mas quando veio a lei, não pode comer, agora despertou em Adão e Eva o desejo de comer. É isto. Ele está dizendo, a lei é boa. A lei é boa. O pecado mediante a lei desperta o desejo forte. A palavra é epitomia. Essa palavra aparece muitas vezes aqui. Agora eu estou com um probleminha aqui no meu computador, e a gente vai continuar aqui, porque ele decidiu fazer uma atualização aqui por conta dele. Ah, voltou aqui, estou aqui. Muito bem, só um minutinho. Tem só sua paciência. Ok, o desperta. Assim foi no jardim. Está difícil hoje aqui, ok. Sem lei não há pecado, porque não há transgressão, foi o versículo 9. O mandamento era o norte da vontade de Deus, que era a vida,
mas por causa do pecado em mim, eu consumo o pecado e morro. Logo, a lei é santa e o mandamento justo e bom. Este é o processo das atitudes pecaminosas dos membros. Membros é mente e corpo. Então agora Paulo começa a falar de que o pecado opera no corpo. Porque nós temos dentro de nós o pecado, nós temos concupiscência, que foi aquilo que originou o pecado. O pecado foi resultado da concupiscência. Quando o diabo pegou aquele fruto e deu aquela conotação de ser igual a Deus, despertou o desejo de ser igual a Deus. Concupiscência, João diz. Concupiscência. A lei é santa e este processo dos nossos membros vai ser assim, irmãos, até que nós sejamos transformados. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios, eis que vos digo o mistério, nem todos dominemos, mas transformados seremos todos. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. Então Paulo está dizendo, como isso aqui é futuro, significa que aqui na terra, enquanto neste corpo, não tem jeito. Não tem jeito. O pecado vai acontecer. O desejo forte para pecar vai acontecer. Mas o Senhor tem um plano perfeito para isto, que é o que Paulo está colocando aqui. E ele vai pegar então tudo que ele falou até agora e vai pôr nos versos 13 a 25, que é a porção mais conhecida da carta aos Romanos. Por quê? Porque tem muita discussão para saber, afinal de contas, quem é esse cidadão que ele está falando aqui. Paulo fala de si mesmo? E aí o pessoal fala, não, Paulo não fala de si mesmo, porque não é possível que Paulo fale dele aqui. E aí, ou seja, continuamos na desesperança. Porque se Paulo não está falando dele, está falando de quem? Então, até Agostinho se cria de que ele está falando do homem não regenerado. Não, isso aqui não é Paulo, isso aqui é Paulo antes de ser convertido. Antes de ser convertido, Paulo era assim e Paulo descreve isto. Portanto, este conflito não pode ser de um homem crente, é de um incrédulo. Agostinho trouxe uma novidade, fez uma exposição do texto e ele disse que, na verdade, é o homem crente. É o homem crente. E isso foi assim até a reforma. Os reformadores mantiveram isto, porém, não conformados com isto, acrescentaram o fato de que é homem crente, mas não é homem cheio do Espírito. É o homem carnal. É a condição de um homem que vive na carne e não vive no Espírito. Ou seja, se você se identifica com isso aqui, se eu me identificar com isso aqui, já tem um carimbo na testa. Carnal. Carnal. Aí já era. Porém, o que realmente o texto é, uma outra possibilidade, porque eu estou falando que não há unanimidade, então eu não estou aqui para poder botar ponto final em nada. Não há unanimidade. Há quem pense que é o incrédulo, há quem pense que é o crente, e há quem pense que seja o crente carnal. Porém, então, eu tenho crido que essa é a condição de todo crente, mas em medidas diferentes, em áreas diferentes da vida do crente. Eu estava refletindo, irmãos, isso aqui está na minha cabeça todo o tempo, por conta desses estudos. Se cada imperativo da Bíblia de não pecar, nós obedecêssemos, o que ia acontecer ao longo de um tempo? Nós não pecaríamos mais. Não é? Não pode matar. Então, se você não mata, então você já está livre desse ponto aqui. Não pode adulterar. Se você não adultera, está livre desse. Não pode ficar ansioso. Se você não fica ansioso, está livre desse. Você está ficando cada vez melhor. É isso que é ensinado. À medida que você vai vencendo os pecados... Pessoal, tem uma lista aqui. É só, na hora que você vencer todos esses imperativos, está santo. É só morrer e ir para o céu.
É assim? Não. Não é assim. Não é assim. O crente luta contra o pecado todos os dias. Então não há unanimidade. Por isso eu vou apresentar aqui para vocês a minha posição pessoal. Eu vou destacar os elementos em cada verso desta porção que dão base a ela. Mas isso aqui, para você voltar, vai ficar para domingo que vem. Domingo que vem, nós vamos ver esse tema, vai esperar mais uma semaninha. Agora, o que Paulo diz a respeito do que o Senhor o levou a compreender, estudando a lei e as palavras de Jesus e a sua própria vida, como é que o crente vive esta santificação progressiva para a glória de Deus. Aí nós vemos isso no começo da aula e entramos no capítulo 8, porque se eu for agora em 3 minutos aqui, nós vamos perder uma parte importante que, como eu disse, é a parte mais conhecida, consequentemente a parte mais mal entendida. Porque estão dizendo, e a maior parte das pessoas acreditam, dos pastores e teólogos, a maior parte, de que isto aqui não é o crente. Se é o crente carnal. E nós vamos ver que é o crente que luta contra o pecado todos os dias, não se conforma com o pecado, que entende que o pecado é terrível, que entende que o pecado é devastador, por isso luta, porém a sua santificação é resultado da graça de Deus que nos capacita exatamente a fazer o que o apóstolo Paulo daqui não conseguia. Não conseguia fazer sem a graça. Por isso ele termina o capítulo no versículo 25. Graças a Deus por Jesus. E vai explanar isso no capítulo 8. Então que Deus nos abençoe neste dia. E eu aproveito para parabenizar os pais. Que Deus nos abençoe a todos. Obrigado, Pai, por esse tempo mais uma vez. E que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas. E neste dia que o Senhor abençoe a cada pai. Em nome de Jesus, eu que suplico e agradeço. Amém, Senhor. Amém.